E, de modo geral, eu creio que vocês puderam ter um panorama geral do que é ser um analista de dados, quais são as principais tarefas de um analista de dados, o que o analista de dados tem que se preocupar, em que contexto ele se enquadra, quais são, digamos assim, as possibilidades de uma análise de dados. Nós vimos de uma maneira introdutória também a questão, digamos assim, da tríade que complementa ali, né, a ideia da sabedoria relacionada a dados, onde nós temos dado, informação e conhecimento, sendo dado a menor parte de uma informação, né? A informação, então, ela é composta por dados e o conhecimento é gerado a partir do momento que você tenha informações. Então, com um conjunto de informações, né, com um apanhado geral das informações, a gente consegue ter um panorama geral de uma análise mais profunda, onde nós temos o conceito, dentro da análise de dados, o conceito de BI, o conceito de Business Intelligence, que tem a ver com essa análise de negócio, com essa análise inteligente de mercado, baseado, então, na análise de dados. E dentro do contexto de BI, nós temos o que nós chamamos de framework de BI, que vai ser dividido em etapas. Então, para que eu possa fazer uma análise de dados, eu vou ter que partir, né, ou dividir o meu projeto em partes, em etapas, onde nós temos pelo menos 4 etapas fundamentais. A etapa inicial, onde nós vamos definir o problema a ser resolvido, é uma etapa importantíssima, uma etapa que volta e meia a gente, durante o projeto de desenvolvimento, a gente pode voltar a essa etapa para que nós possamos redefinir aquilo que a gente chama de escopo do projeto, né? Então, quando eu vou fazer um projeto, partindo do pressuposto que um projeto tem começo, meio e fim, todo projeto ele tem que ter um fim, ele pode até, ao seu final, dar início a outro, mas ele tem que ter um final. Então, geralmente, você não vai fazer algo contínuo. Projeto tem que ter começo, meio e fim. Esse nosso processo, essa nossa formação aqui, por exemplo, ela é um projeto. Nós temos um projeto de termos o início, o desenvolvimento e, ao final, apresentar resultados. Nós podemos ter, futuramente, outros acréscimos, podemos ter outros treinamentos, né? Outros momentos, mas isso aí seria um outro projeto, entende? Então, tudo que a gente faz é um projeto. Eu vou fazer um projeto de ampliação do meu parque tecnológico. É um projeto, ele tem que ter um início com a definição do problema, um escopo de até onde nós vamos resolver, e então as etapas a serem desenvolvidas. No processo de BI, nós vamos ter então essa definição do problema, pode ser levantamento logístico da empresa, definições estratégicas do comercial, ações de marketing 2022. Então, nós vamos ter isso como aquilo que nós pretendemos alcançar. A segunda etapa, aqui na análise de dados, é o levantamento dos dados. Então, aqui eu vou definir quais são os dados, que tipo de dado, como eu vou precisar trabalhar esses dados estão vindo em que formato, como é que a gente faz para evoluir dentro desse contexto. A terceira etapa é o desenvolvimento em si da minha análise, onde eu já vou tratar, vou fazer o ETL, né? Extraio, transformo, carrego os dados, faço as devidas transformações e tratamentos necessários, carrego essa minha base para a minha ferramenta onde eu vou fazer a análise, e aí então eu vou construindo os meus indicadores, construindo as minhas visualizações e gerando então o meu relatório, o meu painel, né? O meu chamado dashboard. E na última etapa, aí nós temos então a saída desse dado, então nós vamos pensar em como é que a gente vai relatar isso. Então, isso vai ser um relatório, só que dessa vez, trabalhando hoje com as ferramentas que nós temos, não vai ser um relatório convencional, né? Igual que a gente tinha lá em PDF e tal. Nós podemos fazer um relatório dinâmico, um relatório que a pessoa pode interagir com ele, clicar, avançar e assim vai. Então, disso, nós vamos ter então essas 4 etapas básicas de um projeto de BI para a parte de análise de dados, partindo então desses 4 processos, tá? Onde nós vamos ter, claro, mini mundos, né? Mini projetos a cada etapa. A etapa de, por exemplo, nós podemos ter inclusive diferentes atores participando desse processo. Não é porque eu sou analista de dados que eu vou fazer o processo sozinho do início ao fim, pelo contrário. É importante, eu até falei sobre isso também lá no primeiro encontro, é importante que a gente tenha contato com aquilo que a gente chama de especialista. Nós podemos chamar de especialista, né? Pessoa que domina o dado.
conhece bem o dado, sabe para que ele serve, sabe em que contexto ele se enquadra, certo? Então, aquela pessoa que vai pensar no dado. E vai pensar no dado e em que ele vai ser aplicado. Esse é o especialista. Então, se eu vou fazer um projeto de logística, eu posso não dominar a área de logística, mas se eu domino o processo de análise de dados, eu conversando com alguém de logística, eu consigo obter os dados, entender os dados e transcrever aquilo para um painel, para um relatório, certo? Então, é em cima disso que a gente vai estar trabalhando de maneira evolutiva, a cada aula, a cada encontro, tá? Como eu falei para vocês no primeiro encontro, talvez para quem já manja um pouquinho de Power BI, para quem já entende um pouco da ferramenta ou já trabalha com BI, esse início ele é um pouco repetitivo, certo? Mas ele é necessário para que todo mundo fique pelo menos alinhado, para que todo mundo saia, pelo menos desse nossos primeiros encontros, né? Esse nosso primeiro mês, já alinhado com a ferramenta, familiarizado com ela, tá? Então, hoje, o que a gente vai fazer? Hoje, o nosso trabalho,